Olá, boa noite a todos e a todas. Muito boa noite. Estamos começando a nossa quarentena jurídica desta segunda-feira, 29 de junho. Entrando na nossa derradeira semana de lives. Vamos encerrar essa semana a nossa sequência diária de lives, na verdade, né? Nós vamos iniciar na próxima quarta-feira, não no dia 1º, dia 8 de julho, um novo projeto de lives semanais, eu e Renata aqui pelo Pé de Vista, mas essa sequência de lives diárias a gente vai encerrar nesta semana. Certamente tá todo mundo já cansado de ver a gente todo dia. Isso. Então a gente vai. Deixa eu ver se tá. Entrou. Tem, acho que não entrou, viu? Acho que sim. Entrou, agora sim. Agora sim. Agora a gente tá. Cumprimentando aí todos que estão Oi, chegando. gente, boa noite. André, Gisele, Fabíola, enfim, quem está entrando aí, vai clicando aí no coração no lado direito da tela para marcar a live, para fixar a live. Esperar o nosso professor Sandoval Silva a gente tava adentrar. Que a gente está entrando agora na nossa última semana de lives. A gente começou no dia 20 de março. 20 de março. 20 de março. E vamos finalizar amanhã, dia 30 de junho. Essa semana temos o professor Dierle, que vai encerrar a nossa live. E hoje temos um convidado que é amigo nosso. Deixa eu só avisar ele aqui. Mas tá ok aqui. Se alguém que estiver vendo a gente aí puder dizer se tá ok, se a voz tá normal, porque o pessoal tá reclamando aqui que não tá conseguindo acessar. Olha aí, Sandoval entrou. Acho que agora tá ok. Acho que agora tá ok. Olá, meu amigo. Olá, Marco. Olá, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Meu cordial aí, Muito boa bem. tarde, pedindo para boa noite. Muito bom tê-lo aqui, participando da live aqui conosco no Pé de Vista. Sandoval é uma grande figura que eu e Renata admiramos bastante. Tivemos a oportunidade de conhecê-lo aí por conta dos encontros de processualistas, em especial da ANEP e do FPPC, e criamos por ele uma admiração e, posteriormente, também uma amizade. Estivemos já em Belém por algumas oportunidades com ele, estivemos em outras localidades ali da região norte também, a convite dele para palestrar. Enfim, a gente tem por Sandoval imensa admiração. Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, né? Já cumprimentando o querido André Galindo, né? Nosso colega nepiano que sempre ingressa, o presidente da UABPE, Bruno Batista, está aí nos prestigiando, Luiz Vale, lá das Alagoas. Grande abraço a todos eles. Vamos lá, apresentá-lo. Sandoval Alves da Silva, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Pará, procurador do Trabalho, vice-procurador-chefe da 8ª Região, professor da Universidade Federal do Pará, no PPGD, com as disciplinas Solução de Problemas e Conflitos por Acordo, Concretização dos Direitos Sociais, Processo Dialógico e Concretização dos Direitos Sociais, também professor da graduação, associado da ANEP, ex-coordenador nacional da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação do Trabalho, ex-professor de Direito Financeiro e Orçamento Público, ex-procurador do Estado do Pará, ex-assessor da Auditoria Geral do Estado do Pará e ex-analista de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Pará. Né? Grande currículo para uma grande pessoa. Meu amigo, vamos falar hoje Deixa aqui... Deixa eu só destacar aqui, fazer um porém aqui, que Sandoval, muito antes de iniciar, de serem iniciados aí, a gente ter esse volume de grupos e de, enfim, grupos mesmo, de projetos, né, voltados à inserção da mulher na academia, Sandoval já prestigiava, né? Eu posso dizer aqui que Sandoval foi um dos professores, dos primeiros professores que confiou no meu trabalho, especialmente. Né? Sandoval me deu grandes oportunidades, eu fiz várias palestras, participei de vários cursos a convite de Sandoval, o que certamente me engrandeceu muito. Então, assim, eu queria fazer aqui esse registro, Sandoval, desse seu apoio, que não tinha nada a ver na época com projetos, né? Esses projetos ainda estavam muito no seu nascedouro,
e você já mostrava, né, que eu gosto de destacar isso, porque hoje esses movimentos terminam por estimular e às vezes até a forçar, né, alguns organizadores de eventos a inserirem mulheres na programação. Forçar, o que eu quero dizer, porque às vezes esquecem, ou não por maldade ou por esquecimento, mas por aí, porque a gente sabe como é que funciona isso de evento, muitas vezes é mais por amizade, é muito mais por uma questão de já conhecer. Às vezes, nem tudo gira em torno de machismo, né? Nem tudo gira em torno de exclusão. Então, mas hoje a gente sabe que não dá muito mais para trabalhar dessa forma, porque a gente tem existe uma pressão muito grande, né, em torno dessas exigências. Veja que agora a gente tem um movimento também em relação à presença de pessoas negras nos eventos, né? Isso está crescendo muito também. Mas eu queria destacar isso, Sandoval, que você já fazia isso muito antes desses movimentos acontecerem, colocava, repito, me deu muitas oportunidades, então eu queria te agradecer aqui de público por tudo que você fez por nós, já que acho que uns 4 anos, mais ou menos, mais de 4 anos, eu acho. Né? Então, eu queria aqui te agradecer de público e destacar que você sempre foi um incentivador dos iniciantes, né? Daqueles que estavam ali se colocando na academia de alguma forma. Então, eu te agradeço imensamente por isso, amigo. A gratidão é minha. Eu, na verdade, fui orientador pedagógico pela Escola Superior do Ministério Público da União de 2011 a 2017, mais ou menos. E aí eu tive essa oportunidade de dar oportunidades e você, com certeza, não foi a oportunidade que eu lhe dei. Na verdade, foi a oportunidade que você me deu de apresentar alguém tão bem qualificada, que conhece tanto, que agrada tanto a plateia. Na verdade, eu fiquei na dúvida quando eu falei com o Marco Aurélio sobre isso, porque eu estava com a ideia ou de falar sobre recursos, que era com ele, ou de precedentes. Mas não demorou muito a decidir sobre precedente, exatamente sobre esse viés, em homenagem. Então, essa discussão aqui nós estamos é em homenagem a você, Renato, porque você sabe Obrigada, que muitas coisas que eu convidei para que você viesse era para falar sobre precedente, algo novo, algo diferente. Então, considere isso aqui uma conversa em homenagem ao Pé de Vista, pedindo licença ao Marco Aurélio, que ia falar sobre recursos, para falar sobre um tema que eu acho que para mim é muito interessante no CPC, pelo vácuo de vivência, pela ausência cultural que nós temos sobre o Instituto Alienígena importado e que a gente não sabe lidar com isso. E pela criatividade do brasileiro, eu acredito que vai muito longe. Sandoval, então vamos começar a lhe provocar. Queria que você introduzisse a temática, explicando para os nossos seguidores. Entre os nossos seguidores, a gente tem aqueles que já são, enfim, operadores do direito, professores de processo, advogados, magistrados, mas também alguns estudantes. Então, eu queria que você começasse a tratar do tema, explicando como é que os precedentes foram trazidos ao Brasil, um instituto que é originado de outras culturas jurídicas, como é que eles foram introduzidos em nosso ordenamento jurídico, meu amigo? Tá, olha, eu vou te falar, eu vou fazer uma resposta rápida e depois fazer uma digressão histórica. Obviamente que o precedente entrou no Brasil, eu acredito, nós devemos muito ao nosso grande amigo e, para mim, um ídolo, Fred Didier, que Fred Didier fez, como Kant diria, se esvaziou de si, poderia ser código Fred, como seria o código Fux, e permitiu que todo mundo entrasse no CPC. E, obviamente, que aqueles que adoravam a cultura, ou estudavam muito no direito anglicano, trouxe essa experiência para cá. Isso, para mim, é uma resposta muito clara e direta, mas tem um detalhe. Nós não temos cultura para isso. Nós não sabemos. Tanto é que nós temos classificações entre precedentes obrigatórios, precedentes persuasivos. Tudo isso daí, para mim, são questões que advinda de uma cultura que, para mim, historicamente está errada, romano-civilista, não é romano-civilística, mas sim judaico-romana. Eu explico logo depois. Judaico-romana, de um povo, de uma cultura, de uma religião em que pregava muito as escribas, aos livros. E veja como essas questões são interessantes. Roma, ele vivia como os anglicanos, ele tinha os costumes, eles iam decidindo, e eles tinham tendo parâmetro pelo que eles viviam. Não é à toa que a palavra é common law. E common law não precisa muito. Como é de comum, law é de direito. Direito comum, que é direito comum, é do homem médio inglês, é do homem médio, de um nobre. Obviamente, os direitos gentis e os direitos dos patrícios, que eram os romanos.
na época, então esse direito era bem delineado. Mas Roma conquista, lá por 45 a.C., conquista o povo judeu. Só que o povo judeu tinha uma cultura de escrever. Se você pegar 1500 a.C., começa aí. Para mim, a grande confusão começa aí. Um cara chamado Moisés é chamado para ir para o tal de Monte Sinai. Chega lá, bate um papo com um cara maior. E o cara maior passa 10 prescrições canônicas. Prescrição canônica, portanto, é uma coisa escrita que diz no texto o que seria uma conduta para você. Não matarás, não roubarás, amarás a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como se vai, por aí vai. Ou seja, manda, portanto, 10 prescrições canônicas. Cara, as 12 tribos de Israel naquela época, apesar de acreditar no mesmo Deus, de ser judeu e tudo mais, ele vivia os direitos ditos por Deus pelos profetas, pelos anjos, pelas visões daqueles que tinham uma espiritualidade mais elevada. Não tinha, assim, aquele papo reto escrito. Veja só, não matarás. Com base em que Deus criou essa regra, não matarás? E prescreveu isso, não matarás. Foi em Caim e Abel? Foi em quê? Foi onde? Então, a partir daquele momento, eu crio uma ideia que eu tenho uma questão com Deus e Deus vai resolver meu problema. Isso, puxa, 1.500 anos depois, 1.450 anos depois, ele conquista aquele povo lá, mas Roma estava vivendo suas vidas como vivia as 12 tribos de Israel antes. 12 tribos de Israel antes. A Inglaterra maravilhosa, o que acontece? Roma entra também lá na Inglaterra, lá mais ou menos por esses idos, 70, 40 antes de Cristo. Os ingleses negociam. Olha, meu irmão, eu pago para você o tributo, vai para lá e deixa eu viver minha vida aqui para cá. Uhum. Bom, simplificando a questão. Eu vou para 286 depois de Cristo. O Império Romano fica grande demais, se divide entre Ocidente e Oriente. 386 depois de Cristo. Roma absorve, porque é muito engraçado, a cultura conquistada vence. Presta atenção. Roma foi o grande vencedor. E hoje a gente fala dos gregos. Roma foi o grande vencedor. E os cristãos são 85% no Brasil. Cara, quem venceu quem? Quem venceu quem? Então, os judeus invadem, e os gregos também, invadem a cultura romana. 386 depois de Cristo, mais ou menos, Constantino adota a Igreja Católica, o cristianismo como religião lá. O corpo iuris civilis é feito a adoção do cristianismo. O corpo iuris civilis vem logo depois, 100 anos depois. Sim. A unificação com base em livros. Com base em livros. Não esqueceram de dizer isso para os ingleses. Os ingleses, quando pegaram o cristianismo, já estava em 1500, na época, já bem mais à frente. Eles começam a resolver seus casos, caso a caso, procurando o fundamento dos fatos, o que as circunstâncias informam, qual é a natureza, o que a pessoa pensou, que costume estava ali envolvido. Essa é a cultura que nós não temos. Nós somos apapaizados. Nós somos criados como Moisés. Moisés subiu lá e trouxe um supermercado de norma para a gente. A gente chega aqui no Brasil, pega a fileira. Vamos lá, vamos pegar a fileira do sabão homem, não, pega do direito, do Código Civil, do Código de Processo Civil, do direito constitucional, do direito administrativo. A gente vai para a prateleira, só vai buscando. Os anglicanos, ou os anglo-saxões, para não ter muita divergência aqui, começa a ver os casos. Porque o homem comum, o hábito do homem comum não era escrito. Então eu precisava de alguém para descrever e trazer isso para cá. Então nós, judaico-romanos, preguiçosos, apapaizados, amamaizados, adeusados, entendeu? Para dizer, diz Deus para mim, até na nossa vida, cara, qualquer aperreio que a gente tem na nossa vida, a gente quer dizer, Deus, pelo amor de Deus, me ajude, como se ele viesse aqui e dissesse mais que a gente não faz nada. É fato. Veio um estadunidense um dia desse aqui, o cara fez uma maior... O avião, a TAM, fez uma gafe desse tamanho, que pra gente era juizado. Ele disse, não, pelo amor de Deus. Então, os caras, primeiro, seleciona que tipo de problemas eles vão judicializar. Segundo, eles só vão judicializar aquilo que realmente está apertando muito o sapato deles. E os caras não têm preguiça de ler o precedente profundamente. A gente, quando no máximo, vai ver a ementa. E quem vê a ementa não vê precedente. Para vê nada. Muito claramente. E isso é importado, toda essa coisa que é milenar.
vem de um lado e de outro e encharca o Brasil por uma abertura frediana. Fred faz uma abertura maravilhosa, faz uma abertura e nós estamos aqui lidando. Essa celeuma que Travou. é nessa celeuma que nós estamos. Travou. Alguém me ligou. Eu já desliguei. É nessa celeuma que nós travamos. Nós somos apapaizados por uma prateleira de supermercado que tem uma regrinha que vai resolver minha vida e uma cultura onde eu tenho que estudar o caso concreto. Aí nós vamos ter atrocidades em cima de atrocidades. Eu posso elencar algumas delas, como, por exemplo, a súmula das algemas, onde você vê lá o verbete, a prescrição canônica é de um jeito, quando você vai à circunstância diz outro, por aí vai. Eu não sei se eu dialoguei com você, por favor, fale alguma coisa. Renata é expert nisso. E, para mim, historicamente, se fundamenta aí. E nós vamos passar algumas décadas para colocar. Sabe por quê? Porque brasileiro é criativo. É muito criativo. Brasileiro já está dizendo que não tem, já tem o precedente brasileiro. E temos. Mas nós não devemos esquecer a história, não devemos esquecer as teorias, não devemos esquecer as filosofias. O que aqueles caras pensaram? Porque senão a gente se perde. Então, essa é o Sandoval, nessa linha do que você falou aí, é uma pergunta que muitos nos faziam e ainda fazem, especialmente alunos na graduação, depois que estudam ali as diferenças entre o sistema romano-germânico e o sistema anglo-saxônico. Se a gente estaria ou teria, né, com o CPC 2015 e com, digamos assim, um embrião um pouco mais antigo ali, com a emenda constitucional 45, se a gente estaria importando o modelo anglo-saxônico, transformando ou tentando transformar o Brasil, o sistema jurídico brasileiro, num sistema do common law, ou se a gente teria adotado um sistema, digamos assim, misto, intermediário. Qual a tua visão sobre isso? Porque a gente encontra na doutrina todos os posicionamentos possíveis e imagináveis, desde aqueles que dizem que a gente trouxe, importou realmente alguns desses institutos que são tipos do common law, outros falam que nós temos aí uma sistemática de precedentes à brasileira, né? E outros falam que de jeito nenhum, que eu até perguntei isso, um dia desse eu fiz uma live pela Escola da AGEL com o professor Câmara, né? E, na verdade, o que ele fala e que tantos outros falam é que o Brasil, Vâmbia fala da mesma linha de raciocínio, que, na verdade, o Brasil ele não trouxe, ele não transformou nem em parte, nem totalmente num sistema de common law, porque, na verdade, a gente deixou claro, a gente tanto valoriza a lei que a gente precisou colocar na lei, né, que aquele precedente se torna um precedente obrigatório. Então, na verdade, a gente usa a lei como instrumento superior hierarquicamente aos precedentes para dizer, olha, sou eu que estou dizendo que você, precedente, vai se tornar de cumprimento obrigatório. Tanto a Constituição fez isso ao estabelecer, né, para a súmula vinculante e para as decisões em controle concentrado, aí com uma amplitude maior, porque vincula a administração como um todo, vincula todos os poderes, e o legislador de 2015 ali colocou em relação aos outros precedentes, tese de RDR, tese de recurso repetitivo, enfim. Então, qual a tua visão, qual a tua opinião sobre isso, amigo? E aí, já emendando, Sandoval, já emendando aqui na pergunta de Marco, porque aí é a sequência, você faz alguma sistematização do 927? Porque, assim, a gente evolui, né? Então, quando a gente conversava sobre esse tema lá atrás, né, em 2016, 2017, a gente tinha uma visão. E aí eu queria saber qual a evolução do teu pensamento em relação ao 927, porque hoje a gente tem várias, como o Marco disse, vários pensamentos a respeito disso. Por esses dias eu participei de um evento e aí eu pessoalmente já não gosto, já não gostava, mas não gosto de chamar o 927 de precedente. Acho que esse termo não combina com o 927. Mas, de todo modo, a gente precisa chegar na população, no jurisdicionado, no aluno. Então, como é que você hoje, enquanto professor, enquanto doutrinador, enquanto jurista, acadêmico, como é que você trata hoje o 927? Como é que você trata essa temática aqui no Brasil? Maravilhosas perguntas. Eu vou começar com uma brincadeira. Se eu fosse um ET, eu escolheria o Brasil para pousar. É verdade. Vou dizer por quê. Tem até a capital lá, Varginha, né? Varginha a cidade vai ter mesmo, né? Cara, eu não sei o que esses ETs foram fazer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são bélicos, eles vão matar tudo que é. O brasileiro não, o brasileiro adora, é apaixonado. E aí o que acontece?
Se você prestar atenção, desde Clóvis Bevilacqua, se você pegar grandes juristas que tinham, sempre foram para o exterior e trouxeram para cá alguma coisa. Isso. Sem se dar conta. Primeiro, direito constitucional. Até hoje nós não sabemos que teoria de direito constitucional nós adotamos. Até controle de constitucionalidade a gente não sabe, a gente se bate todo. Cada uma pessoa escrevendo sobre outra. É uma loucura completa sobre isso. Tutela coletiva. Meu Deus do céu, parece que a gente fez uma viagem mundial, pegando a experiência de cada um, jogou tudo para cá, fez uma percepção e misturou tudo. Mesma coisa se dá com o direito civil. Se você prestar atenção, você falou dos germanos. Cara, os germanos foi quem quebra 456 depois de Cristo o Império do Ocidente. Então, assim os germanos se romanizam por dentro, do mesmo jeito que tem. Tanto é que nós vamos ver Savigny, Winchard e Mutter discutindo Clage e as áxios romanas depois disso, ou seja, toda uma premissa. Entrando, premissa muito direta. Então, primeira coisa, o brasileiro traz as coisas para cá e começa com sua criatividade a escrever o que vem à cabeça. Não vão buscar as teorias, o que as pessoas viveram. Tem que ir, não tem como não ser. Se não for, nós vamos ficar numa confusão até hoje sobre direito constitucional, sobre tutela coletiva, sobre direito civil e sobre processo civil que nós temos hoje. Totalmente alheio a qualquer essa discussão. Nós precisamos. Eu acredito que falta densidade acadêmica para buscar isso daí. O 927 nós vamos verificar agora que tem gente atirando para tudo quanto é lado e, obviamente, eu não sou mais um dos atiradores. Eu só estou fazendo uma bandeirada. Por favor, vamos olhar de onde veio aquela palavra. Por favor, vamos olhar qual teórico que pensou. Porque não adianta eu só pegar um texto normativo, tirar de do supermercado chamado Código de Processo Civil, de uma fileira de supermercado, e começar a dizer o que eu falo sobre estabilidade, integridade, sobre o que é vinculante, sobre o que não é vinculante. Antes da palavra vinculante, nós não tínhamos isso, nós tínhamos erga omnes, contra todos. A lei é contra todos, direitos reais são direitos contra todos. Aí nós vemos a emenda constitucional número 3 de 93. Como é que as coisas funcionam no Brasil? 93, numa ADC, numa tentativa do Estado amordaçar todos os outros, pelo Supremo Tribunal Federal, só na declaratória de constitucionalidade, onde tem divergência no Brasil inteiro, tem efeito vinculante. Mas que traca efeito vinculante, que eu não sabia o que era efeito vinculante? Efeito vinculante vem de uma origem de lá. Primeiro ele começa a se constitucionalizar e não dá conta disso. Logo depois, em 97, nós tivemos o efeito vinculante para a medida cautelar na ADC número 4. Diz, olha, o que a Constituição disse para a ADC, a cautelar vincula. Depois nós temos a lei 99, pula-se 2 anos, tem vinculante para a DIN. Aí o Supremo, na reclamação 1880, disse, ok, é constitucional. Aí nós temos a DPF também, é constitucional. E com isso começa. E o que treco é efeito vinculante? Porque eu sabia o que era erga omnes. Vincula o quê? Vincula quem? Aí já começa a primeira origem constitucional. Vincula o Poder Judiciário, exceto o Supremo, e vincula o Poder Executivo e não vincula o legislador. Então é um vincula que não vincula. Né? Porque se vincula a parte, não vincula a parte. Aí a gente esquece a história, como é que se deu na Inglaterra. Na Inglaterra se deu, falando de forma muito rápida, foi assim. Os juízes eram chamados Oracle of Law. Por que era o Oracle of Law? Era o Oracle of Law porque ele era o cara que olhava para o common law, para os hábitos do homem médio inglês e dizia, é esse. Thomas Hobbes, com medo das invasões antes de 1689, influencia James II, mas James II, diz o seguinte, meu irmão, tira o poder desses juízes. Aí o rei adota, antes de 1689, poderes absolutos. Revolução gloriosa, corta a cabeça do cara, bagunça tudo, os juízes voltam a ter poder de novo. Nós temos 300 anos depois, o Jeremy Bentham dizendo, cara, isso não é direito, isso é dog law, isso é direito de cachorro. Eu não sei mais o que vale, o que não vale, essas coisas tem que vincular, inclusive a Suprema Corte. Vem a ideia do stare decisis, autorreferência. Peraí, meu irmão, você tem que ir no mar, que loucura é essa? Que loucura é essa? Nós passamos disso daí até o século XX. No século XX, lá para 1966, mais ou menos, a Suprema Corte inglesa disse, mas peraí, nós vamos ter que flexibilizar alguma coisa, porque senão nós vamos ser escravos do passado e déspota do futuro. Começa a ter a ideia de distinções. Eu preciso buscar essas coisas. Se não buscar, eu fico perdido.
Eu não sei para onde vou, eu não sei de onde venho, eu não sei nada. Eu preciso buscar a história. Eu preciso buscar os pensadores. Eu preciso buscar as pessoas que têm. Para mim, esse é um grande fundamento. Para mim, o que eu vou te dizer na tua pergunta é bem objetiva, Marco. Se o brasileiro não for atrás, vai ficar a celeuma que foi nos outros. Simples, assim. Igual é tutela coletiva, igual o direito constitucional, igual qualquer um outro. Vamos ser assim. Essa bagunça para sempre. Se nós formos buscar e as pessoas tiverem um compromisso filosófico, teórico e acadêmico para aplicação profissional, como diriam os gregos, entre epistemologia, tecne e phronesis, numa ideia, nós temos como fazer algo extremamente construtivo, que o brasileiro, ele é, sim, muito criativo, muito inteligente, ele tem como se sair. Mas não pode ter preguiça cultural mosaica. A gente tem preguiça, a gente não quer ler, cara, a gente não quer ir atrás, é brasileira isso, é mosaica, é de Moisés. Então essa é a 927. Não sei se respondi isso aí, mas você pode me provocar se eu esqueci alguma coisa. 927. Olha, para mim é o seguinte, nós temos, aqui repetindo novamente, uma paixão pela lei. Nós temos uma paixão pela lei porque nós estamos perto da Revolução Francesa. Nós estamos a paixão pela lei porque nós estamos perto da Revolução Gloriosa, 1689, que deu o poder à Casa do Jorge. Nós somos apaixonados pela lei porque 1500 a.C. Moisés trouxe uma lei. E nós tínhamos várias leis escritas. Nós somos apaixonados pela lei. Então, tudo a gente quer que uma lei diga. Eu escrevi um artigo com o Breno Bahia, um amigo meu, o grau de vinculação dos precedentes à luz do Supremo. E a gente demonstra que tem efeito vinculante. Por exemplo, o Diadim, que não vincula quase nada, como a DC número 4 em questão previdenciária. E nós temos, por exemplo, a não autoincriminação, que foi um habeas corpus de ofício, no recurso extraordinário, que vinculou Deus e o mundo. Então, vinculação é um fenômeno de aceitabilidade. Não é um peso de uma lei. Não é um artigo que diz. E lá nós dissemos, então, tem efeito vinculante. Formalmente, o que é formalmente? Aquilo que a lei prevê, o que a Constituição prevê, e que estabelece instrumentos processuais para ele fazer valer. E veja só o germe do cancerígeno. O instrumento processual que faz fazer valer, como, por exemplo, um recurso porque não cumpriu um precedente, uma reclamação, uma rescisória, é o mesmo fenômeno que faz eles se alterarem, eles se distinguirem. Então, veja o germe cancerígeno no instrumento de vinculação. E aqueles que são materialmente vinculantes. Por isso, eu não falo precedente obrigatório, porque, para mim, aí eu vou para a teoria do direito. Eu vou teoria do direito. Eu tenho que discutir que teoria do direito e vou dizer o que é obrigatório, em que contexto é obrigatório ou não. Prefiro a palavra vinculante. E eu entendo. Eu sei, por exemplo, eu tenho vários ídolos e Alexandre Freitas Câmara, para mim, foi um dos grandes ídolos da minha academia. Eu, como professor na Federal, adotava o Câmara. E o Câmara tem uma posição em relação ao 927 sobre os padrões decisórios, levando os padrões decisórios a sério, onde ele faz distinções do 927. E, para mim, a partir do momento que o Supremo disse que a ADIM vinculava pela 9868, o Supremo já consagrou que a lei pode vincular. Isso. Quem vai vincular é a questão. Vai vincular só o judiciário? Só quem vincula os outros poderes é a Constituição? Mesmo que eu diga que vincula o judiciário, ok. Que não vincula os outros. Mas de que adianta? Eu não vinculo ninguém, só vinculo o judiciário. Aí eu tenho um problema contigo, eu vou para onde? O judiciário. O que o judiciário vai dizer? Pancada em mim. Fazer o quê? Então, é um vinculante que tem eu diria, um efeito repique no erga omnes. Então, eu entendo que o que está lá no 927, não está lá no 927, tem sim força vinculante formal. Eu tenho que testar se ele pega ou se ele não pega. Mas eu tenho que fazer uma distinção antes. Porque, assim, como a gente é mosaico, você quer falar? Não, termina aí que eu só vou provocar em relação ao aspecto da Como a administração gente é pública. mosaico, como a gente é mosaico, a gente não é precedente. A gente quer uma ruma de decisão, né? A gente não confia num precedente, não. A gente tem que ter uma decisão, 1, 2, 3, 4. Quando chegar em 60 decisões, agora sim. Aí a gente começa a criar jurisprudência dominante, jurisprudência não sei o quê. Interativa. Uníssona. Uniforme. Aí olha que interessante. A gente, de uma tradição judaica, que precisa de uma prescrição canônica, não precisa ter um precedente. Eu preciso que tenha alguém prescrevendo. Eu preciso que Deus diga o que tirou daquele precedente. Eu preciso de uma súmula, de um verbete, de uma prescrição canônica. Um absurdo. Aí o que acontece? O McCormick, quando fez um estudo sobre isso daqui, sobre a questão dos precedentes, olha,
Isso Tarufo disse. Os romanos civilistas, do civil law, eles prescrevem para o futuro. Como é que funciona precedente? Eu resolvo um caso. O segundo caso, o segundo juiz olha para o primeiro caso, tira os padrões de lá e aplica no segundo caso. Quem é o cara que formula a normatividade, a força normativa do precedente? O segundo juiz. Mas nós estamos diante de um juiz Deus, né? Nós não somos um homo sapiens, como diz, nós somos um homo Deus. O primeiro juiz já se preocupa com o futuro. Aí eu preciso de um verbete. Aí deixa a gente maluco. Eu acredito que não matarás não tem fundamento nenhum ou foi Caim e Abel? Será que eu entendo que não matarás só é entre irmãos? Eu posso matar outras pessoas? Então essa situação nos deixa realmente uma confusão. Se nós distinguirmos o joio do trigo, nós podemos sim verificar. Se você pegar os parágrafos do 927, olha, está aqui o verbete. Não, mas você tem que olhar as circunstâncias de fato. Você tem que olhar qual é os fundamentos da decisão. Aí deixa a gente maluco mesmo. Mas se nós formos para a origem, dá para melhorar. Ô Sandoval, entrando já nessa questão da força normativa dos precedentes, você tocou aí, né, da força dos precedentes para o Poder Judiciário, e aí eu queria puxar para uma temática que a gente tem estudado, inclusive é um dos meus objetivos para que seja o meu projeto de doutorado, que a gente, enfim, finalmente pretende submeter no final do ano, e aí o que eu pretendo tentar trabalhar é sobre essa questão dos precedentes aplicados à administração pública. Porque me incomoda muito, nos incomoda, né, Renata? Eu escrevi um artigo no Jota uns meses atrás sobre isso com o Rodrigo Becker. Renata palestrou semana passada também sobre isso, num evento que a gente promoveu da Escola da AGU. Me incomoda muito, e você tocou rapidamente nesse aspecto, que a gente tenha, dentre aqueles precedentes ali do artigo 927, né, alguns que só vinculam formalmente o Poder Judiciário, né? E aí é uma coisa absolutamente estranha, porque você faz com que o administrador público, né, o ministro de Estado, o secretário de Estado, o gestor de maneira geral, ele lhe diga na cara dura que não é obrigado a seguir aquilo, porque aquilo é apenas para os juízes, para os desembargadores. Do ponto de vista da advocacia pública, isso já está resolvido, digamos assim, parcialmente resolvido, porque na AGU, em várias procuradorias estaduais e grandes procuradorias municipais, nós já temos hoje instrumentos normativos que nos autorizam a seguir os precedentes e aí, por conta disso, fazer com que nós possamos nos abster de contestar, de recorrer, desistir de recursos, desistir do ajuizamento de ações, enfim. Então, isso, de alguma forma, está resolvido no que diz respeito ao advogado público, mas me incomoda muito ver o gestor público descumprir precedentes, sabendo que aquilo vai desaguar no Poder Judiciário, sabe, Sandoval? E aí eu queria colher a tua opinião, se você acha que para essa vinculação acontecer do ponto de vista formal, né, é preciso que a gente altere a Constituição, é preciso uma lei, ou não é preciso nada, você acha que o sistema como um todo já obriga o gestor público, já obriga a administração pública a seguir os precedentes judiciais? Olha, o seguinte, eu lembro da questão sobre a razoável duração do processo. Para mim não precisava estar na Constituição, mas foi necessário, porque brasileiro só acredita pela questão mosaica. Desenhando. Tem que desenhar, então, né? Para mim não precisa, mas se for para doutrinar culturalmente, sim, precisaria sim algo para escrever, mas não por causa de uma premissa, Marco, de que era necessário para valer. Para mim vale agora, já vale. Qualquer coisa que a gente traga vai ter mais confusões. Nós estamos realmente numa ideia perdida. Se você presta atenção, olha só, a palavra vinculante, a gente não pode esquecer o nosso amor cultural de mais de 3.500 anos à experiência mosaica, a experiência de Moisés. Não, isso para mim é basilar. Se você se desvencilhar disso, você se perde. Você se perde. Você tem um fenômeno da Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa, e não é à toa que lá eles tiveram dificuldade de controle de constitucionalidade, porque o parlamento mandava mais que isso daí. Olha só, por que eu não chamo precedente de obrigatório? Eu pego um precedente que é de vinculante. Ele tem força normativa? Você diz, sim, tem força normativa. Ele é obrigatório? Sim. Persuasivo, tem força normativa? Não. É obrigatório? Não. Bora testar eles? Vamos. A DPF 45, Intervenção Judicial em Política Pública, foi uma decisão monocrática, não vincula coisa nenhuma. Vinculou.
Então, o persuasivo, tem força normativa? Tem. Ele é obrigatório? Não. Pega um vinculante qualquer aí, como, por exemplo, a súmula vinculante número 3 do TCU sobre a questão do contraditório na aposentadoria, que depois o próprio Supremo disse que não vinculava quando passasse 5 anos. Então, tem força normativa? Sim. É obrigatório? Não. Então, para mim, é força vinculante mesmo. O Sunstein, ele disse uma coisa muito interessante quando estava estudando sobre a teoria de precedentes, à luz da teoria do direito com ele, que ele acha que é analogia. Que é uma questão interessante discutir qual delas tem. Ele diz o seguinte: essa história que coisa julgada só vincula as partes é balela. Porque ele sempre é um padrão decisório para os outros que virão depois. Então, ele vincula muita coisa. Então, não importa dizer a Constituição se vincula só o judiciário, se vincula só o executivo, não importa. Quem vai, diante de um padrão decisório do judiciário, decidir contrário administrativamente, se quando for a juiz, o juiz vai adotar ele? Sim. Então, ele vira. Eu estou estudando, eu já estudei agora recentemente, os poderes. Um dos maiores poderes que existe chama-se poder de referência. É o que te faz vestir o que te faz vestir, cortar seu cabelo. Olha meu cabelo. Ou seja, poder de referência. Você começa a imitar, assim como você começa a bocejar, o outro boceja, poder de referência. Não importa se é físico, se é psicológico, não importa, você imita. Nós somos imitadores. O maior poder que tem é da imitação. Então, nós temos um problema, sim. Então, para mim, a melhor premissa que tem, primeiro, é verificar que teoria de precedente ele vai adotar. É a precedente só dos tribunais superiores? Discutir o que é precedente e o que é tese. O que é um monte de decisão. Porque quando eu pego um monte de decisão, eu fico maluco, porque cada uma circunstância, eu não sei qual foi a circunstância vencedora, eu não sei qual foi que teve acordo, o que é que teve consenso. Fico maluco. Indica um deles. Nós temos legislação para isso. Então, eu compreendo, Marcos, nisso daí, que não precisa mudar nada. Só se for para brigar contra a cultura do brasileiro. Juridicamente, não. Eu entendo que precedente ou tese adotada em IAC e RDR tem força normativa, sim, vincula, sim, eu posso fazer discussões jurídicas sobre ele, sim. A natureza dos precedentes, tem muita gente escrevendo a natureza à luz da teoria do fato jurídico, que está ok. Mas antes de discutir a fato jurídico, eu tenho que discutir a teoria do direito, que é um precedente. É uma regra, como diz Friedrich Schauer? É analogia, como diz Sunstein? É princípio, como diz Ronald Dworkin? Eu preciso saber o que é. Se eu me filio, olha, é essa a teoria do direito, é essa a teoria do fato jurídico, a partir daí eu deslizo. Se eu não me filio, eu vou ter problema, porque como eu estudo teoria do direito, como eu estudo teoria do fato jurídico, ora eu estou no sol, ora eu estou na lua, ora eu estou no sol, ora eu estou na lua, passei pelos dois, ora eu estou queimado, ora eu estou frio, ora eu estou queimado, estou frio. Não tenho coerência sobre isso, não tenho consistência sobre isso. Então, essa é a forma com meio do qual eu me reporto a isso. Eu seguiria um precedente, porque eu entendo que ele tem força normativa sobre minha vida, porque, em último caso, se eu litigar com alguém, vai ser o juiz que vai me julgar. Perfeito. Foi exatamente essa, Sandoval, a conclusão a que eu cheguei, que eu expus nesse evento que Marcos fez a referência, de que o próprio sistema já dá todos os sinais de que vincula. Agora, a gente não tem como... qual é a consequência? Aí é uma pergunta que eu queria te fazer. Qual é a consequência? Né? Veja, quando você tem um precedente, ou uma tese, ou um padrão decisório que vincule, né? Se você não tem nenhum instrumento para usar, no caso daquela tese, daquele padrão decisório, ser desobedecido, aquilo não vai te servir de nada. Porque o descumprimento no judiciário você tem os instrumentos. No judiciário nós temos, e temos uma variação de instrumentos, né? E contra quem podemos usar aqueles instrumentos. Isso. Veja que até mesmo a reclamação, ela está tendo uma utilização variada até nos tribunais superiores. Quer dizer, o STF aceita a reclamação quando se viola a tese de repercussão geral. O STJ não vai aceitar a reclamação quando se violar a tese de repetitivo. Quer dizer, você não tem sequer uma uniformidade ali dentro. Então, dentro do judiciário, que é pelo menos para onde foi feito o 927, né? Só que quando se trata do poder público, o que é que a gente tem? Né? A gente tem a Constituição, que vai dizer que súmula vinculante, que ações em controle de constitucionalidade vinculam,
como você muito bem colocou, e aí é um dos argumentos pelos quais eu entendo que não precisa alterar a Constituição para isso. Tem, pelo menos, a DPF, que vincula a administração pública por força de lei. Não está na Constituição a vinculação da DPF. Né? Então, pelo menos esse argumento. Tem vários instrumentos normativos que demonstram uma certa simbiose entre a administração pública e essa jurisprudência dominante ou iterativa, vários, inclusive muitos anteriores ao próprio Código de Processo Civil. Né? Então, esses instrumentos, inclusive, tem como, veja, alguns desses instrumentos algumas dessas leis permitem que a administração pública faça vincular. Por exemplo, com a expedição de parecer normativo. Né? Parecer normativo, é só fazer. Se o Executivo, súmula administrativa pelo AGU, e parecer normativo do AGU junto com o Presidente da República vincula a administração pública toda. Então, instrumento normativo para fazer vincular tem. Agora, o que é que eu faço se não for cumprido? Se não for cumprido o precedente? O que é que eu faço se não for feito o parecer normativo? Não tem nada que force. Tem sanção. Não tem. Então, como a falta de sanção, a falta de instrumentos estimula a desobediência. Estimula a desobediência. Por isso que eu acho, pessoalmente, eu não sei o que é que ele vai defender lá na frente. Por isso que hoje eu acho que precisa, sim, de uma lei, ou que diga que é obrigatório fazer esse parecer normativo, ou que diga que vincula e pronto a administração pública. Mas não acho que precisa alterar a Constituição. Né? Mas acho que, pela realidade que a gente tem hoje, para que a gente realmente considere que a administração pública vai estar vinculada, e aí você trouxe aí todos os outros elementos necessários para demonstrar isso, essa nossa tara, por assim dizer, pelo texto normativo, pelo texto, né, pela lei. Então, eu acho que por isso a gente precisaria, para dizer que vincula e para dizer que se não obedecer, gera tal consequência, né? Foi mais ou menos por aí que a gente foi nesse evento que aconteceu semana passada. Mas, Sandoval, deixa eu aproveitar aqui e te perguntar, considerando então que você, que eu já sabia, mas queria saber se teve alguma mudança, né? Se você pensava alguma coisa diferente em relação ao 927. Então, considerando esse efeito vinculante que a gente tem em relação a alguns padrões decisórios, em relação a algumas teses que estão lá no 927, quais são os efeitos, né, desses precedentes ali, quais são os efeitos materiais, quais são os efeitos processuais desses padrões decisórios ou desses precedentes, como queiram chamar? Olha, é muito engraçado você estar falando e realmente você respondeu. Para mim, a necessidade de regulação é só pela nossa tara mosaica. Caso contrário, se nós fôssemos estudar, a gente estaria. Eu vou primeiro falar sobre a questão material, porque é interessante. Um dos instrumentos mais agressivos e mais fortes que nós temos para cumprimento da ordem jurídica é o direito de ação. Falta a gente discutir pretensão civil, pretensão de tutela, ação material, ação processual. A gente precisa buscar a teoria geral do processo, porque nesse momento é o Estado nos tutelando, inclusive contra o Estado. Eu tenho a teoria do Estado Democrático de Direito. O que é o Estado Democrático de Direito? O todo-poderoso vira humano. O todo-poderoso está submetido às leis que ele mesmo edita. Então, do jeito que eu, Sandoval, tenho que cumprir um precedente que vincula só o judiciário, porque se eu for o judiciário, ele vai me reprimir, só cabe duas coisas. Eu te enganar, eu te enrolar, eu querer me aproveitar da sua ignorância para que você, juridicamente, não venha fazer valer isso daí para mim. Que é algo, sim, de uma hipossuficiência, de algo absurdamente formado. Então, o primeiro aspecto que tem. Como era que começou? Quando a jurisdição virou jurisdição, a execução era privada. A maioria das execuções, o cara pegava um pedaço de papel e dizia, olha, o pretor mandou o árbitro decidiu isso. Pague. O cara diz, tudo bem, vou te pagar. Primeiro efeito material na sua psique. Você cumprir. Nós somos desobedientes, nós somos desordeiros. Nós somos desordeiros. É o primeiro aspecto. Segundo, utilizar instrumentos do direito material mesmo. Notificar extrajudicialmente, qualquer outro tipo, se couber protesto extrajudicial, o que couber. Se não der, aí eu vou reverberar para a ação processual. Se couber autotutela. Se couber tutela autocompositiva, adota a tutela autocompositiva. Não cabe, direito de ação. Vamos pedir para o juiz nos substituir. Porque que é o juiz? O juiz é um cara que nos substitui. É um cara que traz nossa vontade conectada ao nosso problema. Então, vamos para ele lá. Quando eu chego lá com o juiz, é um dos maiores instrumentos. Então, eu tenho
os instrumentos de efeitos no direito material, eu tenho o bypass para o direito processual, que é o direito de ação. E no processo eu tenho vários efeitos. Tutela de evidência, improcedência liminar, a remessa necessária que não cabe nos casos onde tem, inexigibilidade de caução em execução de cumprimento, os poderes do relator, a aplicação dos precedentes, reclamação por inobservância. Aí você tocou num ponto. O CPC estava arrumado. O problema foi o Gilmar Mendes que inventou aquela alteração no CPC, que entrou em vigor junto com o CPC e estrangulou a lógica do Código de Processo Civil. Verdade, Ele inventou uma... Na verdade, eu vou dizer, o Supremo delegou matéria de constitucionalidade às cortes inferiores, com base naquilo dali. Não, mas peraí, eu fiz repercussão geral, eu fiz repetitivo. Não importa, como diz Capelletti, por mais que eu repita uma decisão, eu estou criando outra. Porque eu estou aplicando a um outro caso. Entendesse? Então, eu estou, sim, dando acordo. Quando eu tranco a via recursal para ele, também tranco. Aí eu vou para agravo interno, o tribunal vai para o colegiado, aí o Alexandre Freitas Campos cabe recurso extraordinário, eu diz não cabe reclamação, e a gente não sabe o que cabe. Então, nós criamos, ali naquele momento que aquela outra lei, junto com o CPC, entrou em vigor, nós criamos um Frankenstein. Então, é essa a premissa por meio do qual eu digo. E os efeitos processuais são os mais variáveis possíveis. Ação rescisória, nós temos outros. E, para mim, a previsão normativa em prescrição canônica dá o conceito de efeito vinculante formal. E os instrumentos processuais para fazê-lo obedecer também vai dizer o grau de vinculação. Porque a vinculação hoje é em peso. Tem coisa que pesa mais e pesa menos. Então, eu tenho que medir. Se eu pegar um precedente que capta tutela de evidência e o outro não, um vincula mais que o outro formalmente. Se eu tenho providência liminar, outro não, um vincula mais que o outro, eu tenho que medir esses graus. Aí eu consigo entender o fenômeno. Mas agora, se eu botar todo mundo no mesmo balaio, aí eu bagunço. Perfeito. Amigo, uma última provocação para você agora em função do tempo que estamos vivendo, da pandemia. Considerando esse momento atípico, inesperado, imprevisível que a gente vive, como é que os precedentes eles vão se conectar, se formar, se firmar, se afirmar neste momento atípico que a gente vive de pandemia? Assim como a prescrição canônica das leis, os precedentes têm um serviço muito grande para a segurança jurídica. Nós estamos numa massa vulcânica. Nada se segura. São coisas, precedentes anteriores que vão amolecer com a força do vulcão. E outro, precedentes que são tomados agora, que vão mudar com o transcorrer do tempo. Uma coisa, Marcos e Renata, é eu olhar uma decisão judicial com os medos de um vírus que eu não conheço agora. É capaz até de eu me jogar. Outra coisa é eu não estar no estado de estabilidade, eu estar bem resolvido comigo mesmo, olhando para trás. Não vou mudar de opinião, vou mudar de posição. Então, nós estamos agora num momento onde precedentes são revistos, onde precedentes vão ser revistos. Nós vamos ter, no meu sentir, uma extrema atividade de mutação. O Supremo Tribunal Federal, no texto constitucional, estava dizendo que eu não posso suspender o contrato individual de trabalho por contrato individual de trabalho, só por acordo coletivo. Já mudou. Eu estou tendo decisão agora da medida provisória de responsabilidade do gestor, onde está dizendo que responsabiliza. Eu não sei os fundamentos. Então, para mim, nós estamos agora, e não é só dos precedentes, isso é da lei, é qualquer coisa que traga segurança jurídica. Uma medida provisória editada hoje, um decreto editado amanhã. Cara, vamos ver aqui. Uma resolução do CNJ para a gente vale mais que uma medida provisória, de que vale que a Constituição, a gente está maluco. Um decreto de um governador, a gente não questiona. Vem cá, esse decreto do governador, ele é um decreto autônomo? Esse ato do presidente, porque o presidente pelo menos é mais coerente, então tudo com medida provisória, porque tem esse instrumento normativo. Aí vem uma resolução de um tribunal, ele está valendo? A gente tá perdendo a noção de saber direito, com medo daquilo que está por vir. Então nós estamos num estado de mutação absurdo. E pior, nós não estamos dando conta disso. Por que a gente está com medo? Por que a gente está toda hora com a psique aflorada? A gente nem se dá conta, a gente parece aquele negócio, olha a boiada, corre para lá, corre para cá. A gente corre para qualquer lado que grite. A gente não tem noção. Você falou, acho que na primeira parte da live, sobre um verbo que eu acho que talvez é o que defina mais tudo isso
até mesmo em relação ao grau de vinculação dos precedentes e a essa situação que a gente está vendo na pandemia, que é o grau de aceitação mesmo, né, Naval? Porque, veja, você pega, por exemplo, alguns atos normativos expedidos pelo Conselho Nacional de Justiça, que se você for analisar a competência constitucional do CNJ, extrapola não muito. tem nada a ver, mas ninguém faz nada. Legisla fácil. Legisla fácil. E morreu o boi. Os próprios decretos aí que Sandoval falou, a grande verdade, eu digo porque eu estudei na época do mestrado sobre decreto autônomo, os decretos autônomos, né, como eles eram raros, né, no âmbito federal, no âmbito estadual, a vigilância era maior. Quando eles aconteciam, era um susto. Hoje, meu amigo, hoje não, né, desde 19, 20 de março, que a gente vivencia uma chuva de decretos autônomos aí dos governadores, dos prefeitos, do próprio presidente da República, e muitas vezes nós não questionamos porque a gente está assustado por um lado, a gente está sem tempo por outro, porque é uma enxurrada de instrumentos. Você dorme com o instrumento normativo que muda na madrugada, às vezes ele volta atrás depois, né? Eles não têm sido compilados, né? O que torna muito mais difícil. Você, de repente, se depara com um decreto que simplesmente está prorrogando o anterior e inserindo ali 2, 3 jabutis que não sabe mais se refere àquele anterior. Enfim, né? E as pessoas não questionam mais, não dá tempo de questionar. Você falou dos próprios tribunais, aí não falou só de CNJ, não, os próprios tribunais de justiça, regionais, enfim, tem legislado, porque tem muitas vezes afrontado previsões legais, fica por isso mesmo. Né? O TJ do Pará, e recentemente, né, interpretando a resolução do CNJ e com base no decreto do governador do Pará, que tinha decretado a medida mais restritiva, né, que era o lockdown, ele prorrogou a suspensão dos prazos dos processos eletrônicos. Aí veio um conselheiro do CNJ, caça liminarmente aquilo, e aí precisou que o Estado do Pará, por sua Procuradoria-Geral, representando o tribunal, fosse ao STF para que o STF derrubasse a decisão do CNJ. Mas veja, isso tudo porque a gente não sabe mais a quem bater continência, né? A quem seguir, porque essa pandemia criou essa enxurrada, né? Para chamar aqui a atenção para um ponto que, assim, que eu vi muita gente divulgando como sendo uma coisa boa, e é uma coisa boa, mas eu queria saber até a tua opinião, Sandoval, sobre isso, que é uma coisa que, pessoalmente, eu já vinha há muito tempo, eu já dizia da necessidade de uma coisa dessa, e eu queria saber quem foi que criou essa mistura, né, entre os textos de lei e a jurisprudência. Não sei se você viu, circulou em todos os grupos, que algumas leis agora, os artigos vêm com um machadinho para dizer que ali tem alguma interpretação da jurisprudência sobre aquele dispositivo. CPC e aí você clica... Já está assim, CPC, o Código Civil. Isso foi um acordo de cooperação da Secretaria-Geral da Presidência da República com o Supremo. A ideia... pronto. Deve ter sido de algum... Aí, veja, de um lado, é muito bom. De um lado, é muito bom. Porque você começa... Que é um problema hoje. Quer dizer, o advogado hoje, ele precisa pegar o texto da lei e ir para a jurisprudência dos tribunais superiores para ver como danado aquele dispositivo está sendo interpretado, para saber o que é que ele faz. Né? Então, se você coloca ali o machadinho, quer dizer, aquilo dá publicidade. Né? É muito interessante. Agora, é preciso também que aquele machadinho diga o que é que vincula e o que é que não vincula. Porque eu acho que entende o que eu estou querendo dizer? Porque fica ali aquela jurisprudência. Aí eu digo, tá, e agora? Isso aqui é vinculante ou não é vinculante? Então, acho que aquilo precisa de um pouco de esclarecimento para o jurisdicionado, para a advocacia. O que é que tu acha daquilo lá, Sandoval? Eu vou dizer o que vai acontecer e o que deveria. O que deveria acontecer é eu pegar o machadinho e ir atrás do precedente e ler ele inteiro para entender o teor dele. O que vai acontecer é que eu vou ler aquele artigo de acordo com aquilo que eu quero que seja a interpretação, vou ler o machadinho com aquilo que eu quero e vou meter bala. É isso que vai acontecer. Veja a cultura do brasileiro, é isso que vai acontecer. O que não deveria, é isso que vai acontecer. Vai morrer lá no machadinho, ninguém vai ter coragem de ler. Nós temos uma preguiça cultural de mais de 3.500 anos. Não dá para vencer assim. É verdade. Meu amigo, o tempo está estourando, a gente vai chegando ao final aqui da nossa live, né? Foi uma conversa extremamente leve e agradável sobre um tema que para nós é tão importante, né? Muito profundo.
eu queria te agradecer mais uma vez, mandar um abraço para tanta gente boa aí que apareceu no meio da live, inclusive Marcelene, que apareceu aí, Bruno Macedo, que está aí nos cumprimentando também. Enfim, todos que puderam nos acompanhar. Agradecer a você, Sandoval, né, por ter aceito nosso convite e informar que a live vai ficar salva. Para quem eventualmente chegou aí no meio do caminho, a live fica salva no nosso IGTV do Pé de Vista e nós mandaremos aí para você, Sandoval, depois o link, caso queira compartilhar aí mais uma aula que você nos deu, nos premiou. Amigo, muito obrigada. Sem palavras, estava precisando desse debate. Muito obrigada, viu, pela sua participação, foi fantástico. E aí a gente lhe dá a palavra para as suas considerações finais. Olha, eu não tenho palavras, sabe, Marco e Renata, eu realmente tenho um carinho por vocês muito grande. Pode prestar atenção até quando estou na NEP, onde vocês estão, eu gosto de estar lá perto. Verdade. Ficar batendo papo com vocês, conversando com vocês, eu adoro estar com vocês. Que pena que eu não tive mais oportunidade de chamar vocês dois para colocar, vocês são excepcionais. Eu que queria agradecer, não foi uma aula. Às vezes eu fico muito constrangido com essa pandemia, que a gente não tem com quem falar. E essas lives, pelo menos, aliviam a nossa psique, porque a gente pode falar qualquer besteira. E a gente fala, sabe? Eu quero literalmente deixar aqui minha eterna gratidão, dizer para vocês que foi uma tarde feliz, uma noite muito feliz, vocês estão me agraciando. No dia de São Pedro, que como eu sou católico, tenho devoção a ele, então dedico isso a ele. E gostaria sim do link para eu colocar no meu GTV e até no NPJ. A gente manda já já. Esse bate-papo. Olha, um abraço de coração a vocês. Sabe que eu sou fãzão de vocês aí. A recíproca é verdadeira, meu amigo. Muito obrigada. Principalmente no final, assim, quando tem assim, a Renatinha cantando, né, Marco? Poxa. Acho que amanhã eu vou dar a palhinha para encerrar. Obrigado, amigo, meu amigo. Viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.